tivesse aí alguma pergunta, vamos abrir os microfones, e a ideia é de encontro mesmo. Estou disponível para vocês. Talvez a título de organizar, né, assim, a gente pode fazer duas dinâmicas, ou quem começa a falar, depois termina de falar, alguém pega, fala, ou a gente vai levantando a mãozinha e eu pelo chat vou chamando as pessoas pouco a pouco, enfim. Pode ser, talvez. A luta livre. Talvez pela mãozinha, não sei se fica mais organizado. Somos 38 pessoas agora na sala. Todo mundo assistiu o vídeo da Cris? Cris, você pode também começar a mostrar umas fotografias de lá da serra, talvez, né? Vou compartilhar, então, um pouco, para não ser redundante do vídeo, mas vou acabar sendo meio redundante. Esse, né, é um projeto muito especial para mim, e realmente um vídeo de 10 minutos é pouco tempo para falar, porque tem até um livro publicado sobre, né, esse projeto. Então, tem mais algumas fotos com um pouco do processo de produção lá da oficina, algumas imagens aqui da Serra da Capivara. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela, e aí eu vou falando para vocês. Espera aí. Não. Só um minuto, vamos lá. Estão vendo legal? Começando. Tá legal. Então, essa é uma foto da Pedra Furada lá na Serra da Capivara, né? A Serra da Capivara é um parque nacional que fica no sul do Piauí, é o maior sítio arqueológico do Brasil. Desculpa, só eu não estou vendo ou está todo mundo vendo? Eu não estou vendo. Eu também não. Não? Também não estou vendo, não. Peraí, deixa eu ver. Ele deu essa coisa aqui essa semana, né, Isa? Lembra? Lembro. Deixa eu tentar aqui de novo. Ele diz que eu estou dando um sharing, mas... Peraí, vamos lá. Tá aparecendo? Sim. Ah, legal. Então, vamos lá. Essa é a Pedra Furada, que fica lá na Serra da Capivara. É um símbolo do Parque Nacional da Serra da Capivara, que é um parque, né, nacional, que fica lá no sul do Piauí, e é o nosso maior sítio arqueológico. É considerado como patrimônio mundial, aqui, né, pela Unesco, né? O planeta é cheio de patrimônios mundiais, o Brasil tem vários, e a Serra da Capivara é um deles. Por que ele é um patrimônio mundial? Porque esse parque, ele concentra milhares de pinturas rupestres, né, pinturas de caverna nele, assim, tem muitas, inclusive, então, são vários sítios, centenas de sítios, né, porque a área do parque é enorme, agora de cabeça eu não sei dizer em hectares, mas, enfim, é uma coisa muito maior do que o DF. E, então, aqui, falando de pintura rupestre, olha, essa aqui é uma clássica que tem lá numa dos pontos de visitantes. São pinturas datadas de períodos bem diferentes, e essas pinturas, elas são a inspiração dessa minha coleção, quer dizer, elas são parte da combinação, né, do que é a linha rupestre. Olha aqui mais umas pinturas. Aliás, para quem não conhece, eu recomendo, é um lugar lindíssimo, uma viagem de aventura super bacana, vale a pena demais conhecer o Parque Nacional Serra da Capivara. E aí, aqui eu vou entrar um pouco na produção. Por quê? Eu falei no vídeo, né, a gente tem uma sorte incrível, porque nas imediações do parque tem uma oficina de cerâmica que faz, enfim, uma produção numa escala média, e eu descobri essa oficina indo lá, pesquisando e indo para a região até por outras razões, descobri essa oficina, e foi lá que a gente começou a produzir a coleção. Então, essa foto é a paisagem, porque essa oficina ela fica de frente para o Parque Nacional, no meio dessa caatinga, né, que é uma mistura de caatinga com cerrado ali, a região. E isso aqui são formas de gesso, que é como a gente faz as peças. A gente faz os protótipos manualmente, a partir dos protótipos a gente faz as matrizes, né? A partir das matrizes a gente faz essas formas de gesso. E aí,
Depois de... ficou fora de ordem. Não, aqui já tá, então vamos lá. A peça pronta, para vocês relembrarem, mas eu vou continuar aqui com o processo de produção, né? Não parecer que é um salto louco. Mas que engraçado, ele mudou a ordem. Peraí. Aqui, mais formas de gesso. Aqui vamos explicar. Essa aqui é legal. Como é que o barro, ele é líquido. A gente chama de barbotina. É um preparado, né, do barro que vai virar cerâmica. Então, a gente enche essas formas aí com esse barro, deixa secar uns minutos, e aí depois vai ficar uma casquinha, e essa casquinha vai virar a peça finalizada. Né? A linha rupestre é uma coleção de peças utilitárias, então isso aqui é uma forma do prato, né, um prato de jantar. As formas de gesso geralmente são muito maiores do que a peça final, as peças encolhem muito, porque tem muita água nesse barro. Vocês estão vendo como ele é quase líquido? Tem muita água, né? Então, as peças encolhem bastante, é bem interessante ver o processo. Então, essa já é uma foto lá da oficina Cerâmica Serra da Capivara. Aí a gente deixa as peças, o barro aí secando. Se vocês observarem na borda dessa foto, na bordinha, você começa a ver essa casquinha que o gesso a água vai evaporando, né, e o gesso vai meio que chupando, então fica essa casquinha do barro. Aí aqui a gente joga o excesso de volta para um balde e olha, já ficou a casquinha lá, tá vendo? Aí essa casquinha a gente vai deixar secar e aqui, olha, essa foto já tá o detalhe do prato. O prato já tomando forma, né? Ainda tá bem molhado, tá um super close aí. Mas ele vai secar, e aí, olha que bacana. Olha aqui o prato seco já. Então, esse a gente chama de ponto de couro, né? É o ponto onde a gente assina a peça, a gente vai dar um acabamento. E aí, bota ela para secar. Lá na Serra da Capivara, para quem mexe com cerâmica, ela, assim... O pessoal lá é bastante arrojado na secagem das peças. Lá é muito quente, né? O sul do Piauí é bem quente. Mas esse barro, ele é tão plástico, eles colocam essas peças para secar no sol. Porque tem uma produção, tem um ritmo, né, de produção, então não pode esperar muito, não. Quem é ceramista, assim, tradicional, clássico, sabe que a gente retarda a secagem ao máximo, para não ter perigo de rachar a peça e tudo mais. Enfim... Mas lá o negócio assim, eles botam no sol, vai secando, por dia são centenas de peças secas assim. Aí vocês dá para ver que já foi assinada a peça, né, já teve um pequeno acabamento. Aqui uma panorâmica da oficina, como é que é bem legal, é um espaço enorme lá. Aliás, essa oficina, como ela fica nas imediações do parque, ela virou uma atração turística também, porque é um complexo, é um lugar que virou um complexo. Tem uma pousada, tem a oficina, tem a loja da oficina, e tudo isso fica um pouco antes do novo museu, que é o Museu da Natureza, e tem um restaurante, então é um ponto de encontro, assim, dos guias com os turistas, né, com os visitantes. Então tem muita gente que se hospeda, eu super recomendo se hospedar aí, porque é super legal, é lindo, o lugar é belíssimo. Você está colado com o parque, já pertinho do novo museu, dá para ir até fazer uma caminhada até o novo museu. Enfim, então, uma panorama aí. Aí aqui a gente já tem as peças, olha, queimadas no ponto do biscoito. Né? A primeira queima, a cerâmica esmaltada para utilitária, ela passa por 2 queimas. Porque a segunda queima é a esmaltação, que a gente chama, é uma vitrificação, né? Para ela ficar impermeável. Então, essa primeira queima aqui, que a peça tá laranjinha, é quando o barro vira cerâmica, né? Que a gente vê muitas peças assim, muito vaso de planta, né? Porque que é laranja? Só sofreu uma queima, ele não está impermeabilizado. Então, ele ainda tem uma certa porosidade. Aí, daqui, as peças vão para a parte da pintura, né? Todas as peças são pintadas manualmente, e essas pinturinhas rupestres de cada peça são réplicas das pinturas rupestres lá do Parque Nacional. E tem uma coisa que eu acho muito bacana, que para mim assim, aliás, uma das características mais interessantes dessa louça é a questão da cocriação. Os artesãos, eles escolhem as pinturas que eles querem reproduzir.
O que eu fiz como design? Eu fiz as matrizes, né, dos pratos, para a gente fazer as formas mãe, daí eles fizeram as réplicas das formas mãe, e eu falei, olha, o esmalte é esse tom, que é para ficar um tom de pedra, e a pintura é esse tom avermelhado, amarronzado, que é um óxido de ferro. E eu digo, olha, então a cor é essa, a proporção da pintura é essa, e a posição no prato, na xícara. Mas os artesãos é quem escolhem, sabe? Então é muito legal. E tem vários artesãos, todos homens, aliás, uma coisa bem interessante também lá na Serra, todos são homens. Eles escolhem, e aí, quer dizer, é legal porque toda a peça é única, não tem uma peça igual à outra, mesmo que a pintura seja a mesma, às vezes são pintores diferentes, então não vai ter nenhuma peça igual à outra. A gente, né, ao longo desses anos todos aí, a gente começou a produzir em 2002, na Tokstok ficou até 2016, mas a gente continua produzindo, a gente vende no nosso site, no site do Etc. Produções, etc.arte.br, onde a gente comercializa as peças, ou comigo diretamente, mas não existe uma peça igual a outra. Às vezes tem até gente que, eu queria fazer um conjunto, eu falei, olha, não vai ter como, fica tudo diferente. E esse é o princípio do conceito, não só na pintura, mas também na forma. As peças, elas são todas assimétricas de propósito, é tudo meio tortinho, porque as matrizes foram feitas assim, todas meio tortinhas. E aí é muito louco, porque o barro, como a secagem é meio rápida, apesar da forma matriz ser a mesma, o barro seca diferente, então os pratos nunca ficam idênticos, as xícaras não ficam idênticas, é tudo parecido, mas eles têm sutilezas, né? Então aqui, ó, mais uma pecinha, né, um acabamento, e, ó, que já é uma outra pintura. Aqui, olha, ela já, né, também esmaltada, quer dizer, esse esmalte que tá parecendo branco, meio rosinha, é uma composição de químicos, né, não tóxicos, claro, porque essas peças são utilitárias mesmo, a gente come, né, bebe, então não pode ser esmalte tóxico. E aí, quando queima, é que vem a mágica da cerâmica, né, isso aqui, assim, a primeira queima, para virar um biscoito, ela é queimada, assim, por umas 8 a 10 horas por 900 graus. A segunda queima, que é a da esmaltação, essas peças, elas vão para aqueles fornos e ficam 12 horas a 1240 graus. E aí, esse esmalte, ele se funde, essas peças diminuem muito de tamanho, e aí, ó, tá aqui o nosso resultado final. Essa é uma foto da Tokstok lá do Casa Parque. E aí, essas lindezas prontinhas para serem consumidas e distribuídas. Ó, tem mais umas fotinhas aqui também. Então, vocês veem, todas as peças são diferentes. Tem uma variação de tonalidade no esmalte, tá? É uma das características de cerâmica também, porque os fornos são muito grandes, então, e são fornos a gás. Então, é muito difícil você manter a temperatura absolutamente idêntica. Então, o esmalte, ele... o processo químico é sutil. Então, às vezes, se a temperatura sobe um pouquinho, elas ficam mais moreninhas. Se a temperatura está mais abaixo, elas ficam mais claras. Então, dá para ver por essa foto aqui que existe uma leve variação aqui nessas tigelas, nesse prato, tem o suplá, as canecas. Aqui também, mais uma, isso aqui são fotos, né, da loja, das peças lá sendo, né, utilizadas. No contexto, ali também tem um vaso de flores, pratinhos, as tigelinhas, tem uma tigela saladeira. Essa aqui também é bem bonita, das tigelas, né, os conjuntinhos, as possibilidades de, né, como você colocar na mesa. Aqui a coleção toda, né, aqui dá para ver bem, né, a variedade das pinturas. Acho fascinante ver, assim, como... Você vê que tem algumas até iguais, eles até tentaram colocar, olha que engraçado. Mas é raro você conseguir fazer os conjuntinhos, porque realmente é tudo feito manualmente. E ó, tá vendo os pratos, as pilhas dos pratos, tudo meio torto, quer dizer, é a mesma peça, é a mesma forma, mas elas nunca ficam idênticas.
E aqui, por último, a capa do livro. Eu lancei um livro em 2014, comemorando os mais de 10 anos da Rupestra na Tokstok, estava no Brasil todo. Por isso que chama 10 mais, né? É Pintura Rupestre Design na Serra da Capivara. Como eu falei no vídeo, esse projeto nasceu com o intuito de promover o nosso patrimônio cultural, né? Então, vou finalizar aqui, vou voltar aqui minha carinha. Ele nasce com esse propósito, né, de promover o patrimônio cultural. E assim, para mim é uma história muito, muito feliz, porque a gente produziu mais de 100 mil peças ao longo desses anos todos. O livro a gente tem uma tabela, mas depois disso eu não contabilizei mais, mas eu tenho tudo controlado, assim, desde o início. Quantas peças, né, cada pedido, quantas peças e tudo mais. E é muito massa, porque quanta gente que comprou e nem sabia que existia a Serra da Capivara e, de repente, ficou curiosa, querendo conhecer a Serra da Capivara, né, querendo conhecer esse nosso patrimônio aí arqueológico, que é fabuloso, né. Então, e o lançamento do livro, com o apoio da Tokstok, né, com a parceria com a editora Senac, para mim também foi uma grande vitória, porque eu acho que é mais uma ferramenta para a gente promover, né, o nosso patrimônio. Então é isso, pouco, gente, do compartilhamento dessa história, desse caso, que para mim é um caso muito feliz, né? É um projeto de mestrado que rendeu tantos frutos. E até hoje, né, continua rendendo. Estamos aqui contando essa história, né? E a produção lá, estou esperando chegar um novo lote, em breve. Estava ontem falando com a minha fornecedora. Obrigada, Cris. Eu queria só responder 2 perguntas aqui, né? O Ailê, eu acho que é Ailê, né? Depois você me corrige se eu estiver falando seu nome errado. O Ailê quer fazer uma pergunta e o João Pedro pergunta se ele pode assistir depois essa gravação, no caso aqui do bate-papo. O bate-papo a gente não vai disponibilizar, né, online, mas o vídeo sim, o vídeo da Cris, que era para assistir às 18 horas, ele vai continuar disponível lá, tá bom? E aí depois a gente vê como é que consegue suprir aí essa falta, beleza, João? Obrigada pela presença, continue ligado aí nos nossos canais de comunicação, que a gente vai divulgar ao longo dessa semana e das próximas, tá bom? Vamos lá, Ilê, pode falar. Boa noite a todos. Você falou meu nome certinho, é uma raridade até as pessoas acertarem, mas você acertou. Então, estou muito feliz de estar aqui nesse projeto, e eu queria parabenizar a Cristiane pelo seu trabalho. Eu já tinha vontade de conhecer a Serra da Capivara, agora mais ainda. Ah, que bom! Então, vou ir lá com certeza, vou adquirir um produto. E a minha pergunta é a seguinte, eu queria saber se vocês chegaram a encontrar artefatos lá na Serra da Capivara. Artefatos antigos, assim. Pré-históricos. Existem, assim, eu não, porque eu não sou arqueóloga, né, mas existe uma fundação chamada Fundação Museu do Homem Americano, que é a fundação que faz a parte de pesquisa paleontológica e arqueológica. Então, em São Raimundo Nonato, existe um museu, tem 2 museus agora lá, tem um museu do Homem Americano, que é o museu onde tem os artefatos que foram encontrados, aliás, é um museu muito bem montado, que você fica chocado, você chega no interior do Piauí, lá naquela cidade, São Raimundo do Nonato, de repente você entra naquele museu assim, como assim? O museu podia estar em São Paulo. E aí tem lá vários artefatos, réplicas, é bem bacana. E tem um novo museu, que é o Museu da Natureza, esse eu não conheço ainda, porque eu não voltei na Serra da Capivara desde que inauguraram o museu, a última vez que eu estive lá eles estavam construindo, que também tem réplicas, tem animais, já acharam ossos de animais, né? Assim, a parte de paleontologia é super interessante. Tem a preguiça gigante, tatu gigante, tem carcaça de tatu do tamanho de um Fusca. Então, é muito legal. E o parque é lindíssimo, tem várias trilhas, assim, tem que ir acompanhado de guias, porque é muito grande, mas dá para você ficar assim mais de uma semana explorando trilhas e cavernas, né, pontos com pinturas rupestres. É absolutamente especial. Nossa, que maravilha. Super recomendo, é um lugar mágico. Você pode me dizer onde é que fica, que você falou agora, esses novos museus? Fica em São Raimundo Nonato, é o nome da cidade. São Raimundo Nonato, maravilha. Eu posso organizar também um materialzinho, até com guia, ou com dicas, aliás, eu tenho isso. Com dicas até, assim, nome de guia, onde ficar, tem algumas opções lá. Mas a cidade
a cidade base é São Raimundo Nonato, é a maior cidade ali da região, o parque fica a 30 quilômetros de lá, uma das entradas do parque, tem algumas entradas. Mas o lugar de chegada é São Raimundo, o melhor lugar para você ficar. E eu não ficaria em São Raimundo, por isso que assim, a oficina fica lá, se chama Barreirinho, é uma localidade. Fica colado com uma outra cidade, que é Coronel José Dias, e vale a pena ficar por ali, porque você já está pertinho do parque, entendeu? Legal. São Raimundo vale a pena conhecer, claro, né? Você está na região, tem que explorar tudo. Aliás, na região tem um outro parque também, que esse é pouquíssimo explorado para os aventureiros, que se chama Serra das Confusões. E a Serra das Confusões é lindíssima também, ela fica, acho que 90 quilômetros, fica perto de Caracol. E eu conheço bem, porque por um acaso meu pai é de Caracol. Olha o nome da cidade. E a Serra das Confusões é um parque maior ainda que a Serra da Capivara, tem pinturas rupestres também, é um parque ainda pouco explorado, pouquíssimo conhecido. Já tem alguma infra, porque as pesquisas paleontológicas e arqueológicas também estão acontecendo lá. Então, eu acho que quem indo, vale a pena dar uma esticadinha e fazer os dois, sabe? Você tira aí uns 10 dias, você ir tranquilão. Com certeza. É demais. Maravilha, muito obrigado. Imagina, de nada. Obrigada, Cris. Obrigado, Ailê. Agora já não esqueci, não vou esquecer mais o seu nome, né? É difícil esquecer depois. Pois é. Mais alguém queria fazer uma fala, tirar alguma dúvida sobre o processo criativo da Cris? Pô, eu tava com a mão levantada aqui. Pode falar, Glauber. Oi, Glauber. Boa noite aí para vocês. Eu também estou muito feliz de estar aqui. Queria parabenizar a Cristiane também. Achei o trabalho maravilhoso. Achei assim lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. E eu tenho uma dúvida mais sobre tipo o processo de chegar até onde você chegou, porque você falou que você foi estudar fora. Você começou o projeto, foi estudar fora, e depois voltou e continuou, né, o projeto. E aí eu queria saber como é que funcionou esse processo de você, tipo, estar lá fora estudando e pensar, tipo, quando eu voltar eu quero fazer isso, eu quero fazer desse jeito, dessa forma, porque eu imagino que devem ser realidades muito diferentes, então você deve ter encontrado muitas coisas diferentes lá fora, e eu queria saber também se você encontrou algo parecido com o que você queria fazer, algo que te inspirou lá fora. Olha, Glauber, legal essa pergunta, porque é como eu falei, né? A ideia surgiu aqui em Brasília, durante um estágio não, já não era estagiário, já estava trabalhando lá no IFAM, mas em contato, né, com o patrimônio. Mas inicialmente eu pensei numa coisa para mim, porque eu sempre adorei cerâmica, uma matéria-prima que sempre me fascinou, e aí eu falei, eu vou fazer uma coisa parecida para mim. Tá, e fiquei com aquilo na cabeça. Passou um tempo, quando eu fui fazer esse mestrado, né, fui lá para Londres, e o mestrado em si ele tinha um processo muito interessante, que a gente tinha que chegar sem projeto. Eles queriam que a gente chegasse lá, era sem projeto, não era um requisito você já ter projeto, como aqui é muito comum, né, você já se engajar num projeto de pesquisa, de um professor. Lá não, ao contrário. E aí, só que a gente ficou 6 meses trabalhando muito autoconhecimento. E vários projetinhos menores, trabalhando assim, culturas, trabalhando autoconhecimento, trabalhando pesquisa. E aí eu cheguei num momento que eu falei, cara, eu vou trabalhar com uma coisa super high-tech, e tem muitos anos isso, assim, no final dos anos 90, já começava a se falar em TV digital. E eu lembro de eu pensando, cara, eu podia ir, eu sou publicitária, né? Eu falei, ou eu vou mexer com esse negócio de TV digital, que vai ser o futuro, que é o agora, né? Tá tudo streaming, tudo digital. Ou eu vou mexer com uma coisa pela qual eu sou apaixonada, que é o artesanato. Eu sou apaixonada por artesanato, por cerâmica. Tem uma influência muito grande da minha mãe também, que sempre amou artesanato, e a gente sempre viajou muito, e visitando comunidade de artesão, e adquirindo, né, produtos artesanais. Então, quando eu estava lá, eu vi, e aí quando eu resolvi que eu queria fazer, o bacana do curso era essa coisa de te jogar para olhar para dentro, né? Assim, vamos olhar para dentro, vamos buscar a nossa essência. E aí nessa, eu falei, não posso mexer com TV digital, eu tenho que, né, ficar colada com a minha essência.
E foi isso. Eu pesquisei muito, andava em muitas lojas bacanas de coisas de decoração, muita coisa bonita e tal. Mas eu queria fazer uma coisa com a cara do Brasil, porque esse também era o meu olhar. Eu falei, eu estou buscando brasilidade, estou buscando autenticidade. Eu acho que o Brasil tem tanta fonte de inspiração e a gente fica copiando um monte de coisa que não tem nada a ver, não tem nem por que a gente copiar tanto. Eu sinto que a gente tem tanta fonte de inspiração aqui dentro. Aí eu resolvi, comecei a trabalhar, né, a pesquisar a parte de arqueologia, artefatos pré-históricos, e vim para o Brasil no meio do caminho para fazer os protótipos aqui, os primeiros protótipos manuais mesmo, nem foi lá na Serra, foi com uma ceramista aqui em Brasília mesmo. Daí voltei para lá, e a minha ideia era tentar produzir lá, mas isso é porque eu não tinha muita noção, eu era muito nova e não tinha muita noção. Cheguei a procurar, fui visitar umas fábricas lá, né, e mostrei, assim, umas fotos, fiz um materialzinho de divulgação, né, um folder, mostrei, eles acharam meio radical, que era tudo muito torto, assim, sabe, acharam meio radical. Aí, eu conversando com o diretor do meu mestrado, ele falou, cara, por que você não vai produzir isso no Brasil e exportar? Em vez de produzir fora do Brasil e mandar para o Brasil, você produz no Brasil e manda para fora. Aí lógico, né, óbvio, mas assim, a maturidade que a gente não tem. Então, com esse conselho, falei, nossa, eu vou voltar para o Brasil, vou procurar um lugar para produzir lá, lógico que tem tudo mais, tem a ver, é muito mais autêntico, é muito mais único. E aí, putz, eu dei essa sorte de existir essa oficina de cerâmica lá na Serra da Capivara, e eu falei, meu Deus, isso é um casamento bom demais, né? Não é que é fácil, assim, nem tudo são flores, né? Mas o fato da oficina, de existir uma oficina de cerâmica, de existirem ceramistas já treinados, porque eu não treinei eles já estavam lá prontinhos. A gente trabalhou junto, foi um processo muito legal. Né? Fui para lá várias vezes, ficava lá internado um tempo e testando. A proprietária da oficina também topou, ela queria produto novo, né? Então, tudo é um grande processo, né? Mas assim, eu acho que o que me ajudou muito, sair do Brasil, é legal porque a gente muda o jeito de olhar, né, para dentro. Quando a gente está aqui dentro, a gente vê de um jeito, a gente sai, a gente enxerga de um outro jeito. Eu acho que é muito interessante, eu também recomendo, acho que fazer intercâmbios culturais é super interessante, só enriquece a gente, né, ajuda a gente a valorizar mais o que a gente tem aqui, enfim. Te respondi? Respondeu sim. Muito obrigado. Obrigada, Glauber. Cris, a Adriana Martins, ela está sem microfone, ela colocou 2 comentários aqui, disse assim, olá, Cristiane, parabéns pelas cerâmicas com as pinturas rupestres. Me corrija se eu estiver errada, mas para fazer esse tipo de produção com a cópia das pinturas rupestres, precisa de alguma autorização do governo ou do lugar onde estão essas pinturas? Como é que funciona? Ou você vai lá, reproduz, faz a releitura e não tem problema, né? Porque parece que o lugar é patrimônio da humanidade e realmente ela não sabe como funciona esse processo. Olha, Adriana, quando a gente, né, chegou lá, isso não estava bem regulado, não, sabe? Na verdade, não tinha nem isso, assim, foi no ano 98 para 99, foi a minha primeira visita lá, que eu descobri que existia a oficina. A oficina, ela começou como um projeto social, então só para te dar um contexto. Um projeto social criado pela Fundação Museu do Homem Americano, que é a fundação que faz as pesquisas arqueológicas lá. Que, inclusive, é a fundação que criou o parque e que administrou o parque durante muitos anos, antes do ICMBio existir e começar a administrar. Daí, o que acontece? Eles já faziam umas peças com pinturas rupestres, tá? Quando eu cheguei, o que eles queriam? Queriam um produto novo com a mesma temática, pintura rupestre. Isso, e queriam o quê? Queriam expandir isso, né? Tanto no ponto de nível assim, quanto era projeto social, porque nesse meio tempo ela deixou de ser um projeto social e foi arrendada, então ela acabou sendo privatizada porque ela não era sustentável, era um projeto social que não se sustentava, então precisava de investimento, precisava de gente para administrar melhor. E aí uma pessoa lá da região, que já era uma empreendedora da região, que trabalhava com a Fundan, resolveu arrendar. Então, isso é assim, só para te dar um preâmbulo de que naquela época, sei lá, início dos anos 2000, quando a gente começou a produzir, vender na Tok Stock,
não existia esse conceito geográfico. E isso não era um problema, porque como as peças eram feitas lá na Serra da Capivara, pelos artesãos de lá, pelo povo de lá, então assim, os grandes beneficiários eram eles também, ninguém estava roubando nada. Agora, tem várias polêmicas, e isso é mal regulado aqui no Brasil. Por quê? Lá em Teresina, por exemplo, né, a capital do Piauí, tem vários polos de artesanatos e polos cerâmicos, inclusive. E eles começaram a fazer peças lá também com a temática rupestre. Então, isso gerou conflitos. Eu te confesso que eu não sei como é que isso é administrado hoje em dia. Eu acho que continua sendo desregulado. Agora, dizer que assim, será que você vai ter problema se você começar um produto que tem as pinturas rupestres da Serra da Capivara, ou de qualquer outro sítio arqueológico, porque o Brasil tem centenas, às vezes milhares de sítios arqueológicos. Aqui no Goiás mesmo tem muita pintura rupestre, né? Eu não sei, cara, por exemplo, se o município pode reclamar, né, se ele tem essa prerrogativa, sei lá, se o Estado tem a prerrogativa, né, porque é patrimônio mundial, mas isso é um título concedido pela Unesco. É uma certa celeuma, sabe? Você vai encontrar, assim, algumas pessoas brigando por essa posse, né? E o pessoal lá da cerâmica, hoje em dia, eles brigam pela detenção aí desse patrimônio, né? Eles não acham interessante que outras pessoas saiam copiando sem regra, né? Então, a gente nunca teve problema, porque as peças são feitas lá, as peças saem de lá, entendeu? Tem muita autenticidade, entende? Agora, se eu fosse fazer essas peças aqui no Goiás, para mim nem faria sentido usar as pinturas do Piauí, entendeu? Para mim esse não é o lance, o lance para mim o cerne do produto, né, do projeto, o conceito, a alma, está ligada a todas essas conexões que fazem sentido, entendeu? Então, a minha recomendação é que, por exemplo, você quer desenvolver uma coisa com algum produto que é georreferenciado, né? Que você, número um, converse com as pessoas que estão fazendo aquilo, né? Você vai fazer um projeto, por exemplo, sei lá, com a renda Renascença, que também é patrimônio imaterial. O mínimo que você vai fazer, pelo menos, e trabalhar junto com os grupos de artesãs, falar com a prefeitura, com a Secretaria de Turismo, e por aí vai. Isso, no caso da linha rupestre, é uma relação super azeitada, né? A gente nunca roubou nada, pelo contrário, a gente só, né, cresceu, divulgou e sei lá, exponenciou aí o potencial da Serra. Cris, a Kátia Cortes levantou a mão. Só para terminar, né, a Adriana respondeu, porque ela sempre teve essa dúvida, e hoje surgiu a oportunidade de perguntar. Bom, eu não sei, eu acho que eu não te respondi assim 100%, mas eu acho que vai muito mais pela questão da ética, sabe? É uma questão ética, assim, de como hoje em dia a gente trabalhar essas questões. Eu acho que, número um, é pedir autorização para quem você acha que pode ter algum, né, ser detentor. Realmente, no caso da pintura rupestre, é bem complicado, porque o parque é nacional, é patrimônio do Brasil, então, por mais que já não é só do Piauí, mas assim, é patrimônio, né, é reconhecido pelo IPHAN também como um dos nossos patrimônios naturais, né? Então, é um bem federal, né? Então tem todos esses meandros aí, não é simples, não. Tem que tomar cuidado. É até uma questão que vale ser aprofundada, né, para os designers hoje em dia, né, que já deve ter uma regulamentação um pouco mais facilitada, né, a gente procurar saber como que faz para chegar nesses lugares, né, no caso, o ICMBio ou IFAM, qualquer outro órgão, ou o compartilhamento de órgãos também, né, não necessariamente esse aval, né. Obrigada, Adriana. Kátia Cortes levantou a mão. Tá sem microfone. Tá sem microfone.
Liguei. Eu queria só fazer uma contribuição, porque eu fui cúmplice, né, de todo esse processo. Eu estava na Inglaterra na época com a Cris, né, a gente estava fazendo mestrado juntas, e eu acho que o processo foi tão autêntico, assim, né, que é tão a cara da Cris, né, tudo, né, a questão da rupestra, da Serra da Capivara, e esse fato que você falou, né, Cris, que você procurou um local mesmo, né, a serra para produzir, né, no Piauí, né, que é o estado dos seus pais, né, então, assim, era tudo muito verdadeiro, né, muito real, né, então acho que não havia ainda essa preocupação na época, né, 97, 98, dessa apropriação cultural, né, não existia tanto esses debates ainda, né, então foi tudo feito, assim, com muito, até uma forma de divulgação importante para a Serra da Capivara, né, eu acho que ajudou muito a divulgar a própria serra, o próprio trabalho dos artesãos que já havia, né, já acontecia, mas não tinha essa divulgação grande que foi dada lá na Tokstok, né, que você conseguiu levar suas peças para lá e divulgar a Serra da Capivara mais, né, então foi importante para a Serra da Capivara, né. E tem uma outra coisa, muito legal, amiga, obrigada. Eu assim, há anos atrás, eu vi gente, assim, conversas, eu estava numa reunião no Ministério do Turismo e ouviu falar desse projeto e falava mal, que absurdo, estão, né, usurpando o patrimônio lá, quer dizer, as pessoas nem sabem que quem faz essas peças são os artesãos de lá, é a gente da terra, entendeu? Que eu não sou uma aventureira que cai lá de paraquedas, por um acaso meu pai é da região, eu tenho parentes da região. Né, e assim, também, como esse projeto para mim nasceu dentro do patrimônio histórico, dentro do IFAM, é muito especial, né? Então, assim, eu acho que é tão coerente, né? Eu sei que não é fácil, mas se a gente olha para dentro, essa coerência ela é natural, entendeu? Ela é meio que uma cadeia, né? Uma cadeia natural, que as coisas vão se encadeando, é quando você está buscando autenticidade, né? E outra coisa, esse projeto, que foi vendido da Tokstok. Gente, a Tokstok abriu tantas portas para essa oficina de cerâmica. Essa oficina, quando eu cheguei lá, eles tinham 2 fornos. Hoje eles têm 8 fornos, eles empregam 30 pessoas. Eles têm uma loja. Esse hotel virou hotel depois, era um albergue, já virou uma pousada. E um restaurante, é um complexo, sabe? Eles empregam tanta gente, é tão bacana, sou tão feliz de ver que antigamente o pessoal chegava lá de bicicleta, muitos iam a pé, aí hoje você vai lá, tem um monte de moto, tem o pessoal a pé de carro. Você vê, assim, que tem melhoria de vida, sabe? Que levou desenvolvimento para a região, isso também, para mim, era uma coisa importante, que o projeto tivesse uma característica desenvolvimentíssima, de levar recursos para um estado que é pobre, né, para uma região que não dá muita oportunidade. Então, hoje, a Cerâmica Serra da Capivara é a maior empresa do município de Coronel José Dias, que é um município vizinho a São Raimundo Nonato, é uma cidade pequenininha, mas, assim, a cerâmica é a maior empresa, quem mais paga imposto lá, entendeu? Então, todo mundo lá é carteira assinada, é um negócio super organizado, é muito legal, sabe, poder fazer parte dessa história, né? Eu não digo que a minha história de jeito nenhum, eu sou mais uma pontinha aí dessa história, mas me sinto feliz, porque eu acho que, assim, de fato, a gente conseguiu trazer uma visibilidade. Porque, assim, da Tokstok surgiram clientes como Pão de Açúcar, Vale, Natura, essa galera toda, essas empresas grandes, chegaram neles porque viram a Tokstok, entendeu? E eu não tive nada a ver com isso, tive a ver com a Tokstok, mas o resto foi tudo espontâneo. E isso é que sustenta, né? Esse monte de família lá, sabe? Né? Sustenta os artesãos lá da região e vai formando novas pessoas. Lá tem uma coisa muito legal, que todos os artesãos são homens, e a parte de escritório são as mulheres. Então, você vai no escritório, lá nos computadores, tal, só tem mulher na loja, quem vende e tal, e os homens é que fazem a parte de cerâmica, que não é muito comum, né? Muitas vezes você acha que a parte de pintura é mais delicada, feita por mulheres, mas não. Então, as mulheres estão lá com as máquinas, cuidando da tecnologia, e os homens estão fazendo a parte zen da coisa, que é trabalhar com o barro. Enfim, é isso. Deixa eu fazer aqui falar de um outro comentário, né? Eneida Figueiredo disse, até serve para a preservação da cultura, né, da localidade. Sem dúvida.
A Adriana agradece bastante. E o Ed Fogoterra. Boa noite a todos. Uma dúvida técnica operacional. Como se dá a questão financeira, distribuição de lucros e receitas obtidas com esses maravilhosos projetos? Quem gera essa frente? Pode dizer isso ou é segredo? Olha, eu posso te dar em linhas gerais, porque até porque os números, assim, absolutos eu não sei. Atualmente, né, hoje em dia, a oficina cerâmica do Serra Capivara, ela, depois de arrendada, ela, depois de uns anos, pagando royalties para a Fundação Museu do Nome Americano, que é a fundação que investiu, montou a cerâmica, que treinou os primeiros artesãos, ela arrendou durante, acho que uma década, pagando, né, uma taxa mensal para a Fundan. Uma das contrapartidas era que ela, exigências, aliás, da Fundan para o arrendamento, era que ela mantivesse todos os artesãos, e ela não só manteve, como ela aumentou muito mais, treinou mais muita gente. A minha relação é uma relação comercial, assim, de designer. O que eu faço? Eu tenho um percentual nas vendas, que dependendo da coleção, que eu tenho outras coleções lá com eles, que aí vai de 10% a 13% do preço que ela vende para a loja. Eu não ganho nada da loja. E os artesãos, eles têm uma participação nos lucros, eu sei, por produtividade. Então, eu sei que isso existe, né? Não sei exatamente como é que ela organiza, isso aí é a dona da oficina, né? Que hoje é isso, é uma empresa privada, hoje em dia, e ela contrata, todas as pessoas lá são contratadas, né, com a carteira assinada, como eu falei antes, e eles têm uma participação nos lucros, né, das vendas, porque ela tem um monte de cliente, eles fazem lá de tudo, eles atendem isso, da Tokstok, a Pão de Açúcar, a outros designers, a gente da região que encomenda, vai fazer uma festa de 15 anos e quer fazer um souvenir para a filha, e eles fazem de tudo. Então, agora, por exemplo, quanto é que a Tokstok, o preço de venda da Tokstok? É o preço deles, né, porque também tem uma questão, assim, logística. A gente pensa, né, que o Lula fica super cara a peça, eles às vezes duplicam ou triplicam, né, o preço de revenda. Mas se a gente pensar que a gente pega as peças, manda para um depósito em São Paulo, e lá de São Paulo, uma rede como a Tokstok redistribui para as lojas. Essa logística, esse custo é todo deles. O que a gente faz, que aí é uma exigência deles, é que as peças já cheguem lá embaladas e com código de barra. Então, isso tem que ser, né? Mas esse custo de distribuição para as lojas é um custo da rede Tokstok, entendeu? Então, isso tudo é muito variável, né? Essas empresas muito grandes, elas já têm todo um esquema. Você trabalhar com elas vão te dizer, a gente trabalha assim, assim, assado. Vocês entregam aqui para a gente lá no nosso depósito e a gente redistribui, né? Então, eles têm custos muito elevados, né? O custo de manter as lojas, de treinar o pessoal e tudo mais. Então, mas eu acho que, assim, no final, tem relações de ganho para todo mundo, sabe? Não acho que é uma relação exploratória, não. Eu acho interessante, para fazer um comentário sobre esse assunto, que a oficina de cerâmica, ela é um mote de permanência no local, né? Porque em localidades como essa, que são muito interioranas, possibilidades para a juventude, muitas vezes são sair dessa localidade para estudar nas capitais e aí começam a já fazer vida nas capitais, né? Uma vez que você tem um modelo de negócio na sua localidade que te permite, né, não só aprender um ofício, mas também gerir, né, ajudar na organização, enfim, num médio prazo, né, faz com que muitas pessoas não deixem as localidades e possam se manter lá, né, isso é muito importante, né. E a Kenida falou, né, de que serve para a preservação da cultura, assim, serve demais, porque hoje em dia, antigamente o parque ninguém conhecia, o povo de lá não dá muito valor. Hoje em dia, eles viraram os guardiões, porque muitos dos pais desse pessoal que trabalha na cerâmica eram caçadores, então caçavam os animais. Não pode, né? Um parque nacional, você não pode caçar os animais, você caçava para comer até, né? Tatu e outros bichos lá, tem capivara, tem um monte de bichinho. Então, hoje, o parque é motivo de orgulho para essas pessoas. Por quê? Porque atrai os turistas, né? Movimenta a economia de um outro jeito, gera renda para eles. Então, e isso é a preservação, né? Isso é o caminho da preservação. Quer dizer, os pais desses jovens deixaram de ser caçadores, e esses jovens nem pensam em ser caçadores, eles viraram guias. Eles conhecem o parque como os pais conheciam, mas eles são guias.
E olha que bacana, né? Você poder levar as pessoas para conhecer aquelas maravilhas, né? Sem degradar. O parque, aliás, é um dos parques mais bem montados do Brasil, tá? A estrutura dele é sensacional. E ele não é, assim, nem se compara, né, com a visitação de uma Foz do Iguaçu, por exemplo, mas em termos de infraestrutura, tem uma infra muito boa, viu? É bem sinalizado, né? É super bem sinalizado, tem estradas, tem guarda-parques, né? Você só vai com os guias, que são bem treinados também. Geralmente são os locais, tem muitos guias, olha, tem um pessoal, acho que de fora, mas eu sempre gosto de ir com os locais, que eu gosto de saber das histórias locais. Para mim tem valor isso, assim, a pessoa que é as minhocas da terra, né? São muito mais legais. Cris, a Filipa Cordeiro disse que tem um documentário da BBC que aborda a temática do parque. A gente pode até dar uma pesquisada, né? Eu não assisti, então, Filipa, até se você quiser compartilhar no grupo de WhatsApp, se você já estiver no grupo de WhatsApp, compartilha com a gente, senão a gente também se compromete em procurar e compartilhar com o pessoal. Tudo que é material complementar é válido. O que a gente pode compartilhar é um vídeo, um documentário também, só sobre a Serra da Capivara, que foi feito pela Unesco. É o documentário do Edson, que acho que a gente, né, tá no meu radar para compartilhar. Muito legal também, é um específico. Esse realmente da BBC eu não conhecia, mas vamos procurar. Se você puder compartilhar, a gente agradece. Obrigada, Kátia. A Kátia está se despedindo. Obrigada, Catita. Valeu. Legal. A gente espera você compartilhar lá no grupo. O grupo é exatamente para isso, gente. Ele foi criado nesse intuito mesmo, sabe? De ser um compartilhamento mais diário, né? De tudo que for relativo ao design. Não somente ao que a gente conversou hoje, né? Mas o que vier de interessante, né? Porque tem gente de várias localidades, tem gente que está vinculada às instituições de formação, porém tem outras pessoas super avulsas que já estão trabalhando em outras áreas e estão interessadas em saber um pouco mais. Então, fiquem bastante à vontade para compartilhar material complementar com a gente também. Tá bom? A Ada está parabenizando a Cris pela iniciativa e por ter gerado essa consciência de valorização da Serra da Capivara e suas riquezas naturais. Obrigada pelo comentário. Eu acho que a gente, né, já tem praticamente 1 hora de encontro, né? A gente tinha estabelecido que seria mais ou menos em torno de 40 minutos. Eu queria ainda deixar mais alguma oportunidade para alguém falar, se ainda tiver alguma dúvida, alguma palavra, assim, que acha importante. Alguém levantou a mão, mas eu não consigo... Marina Ferreira, pode falar. Oi, boa noite, tudo bom? Quero agradecer a oportunidade, adorei essa história, adorei entender como é que foi o desenvolvimento desse processo. E eu fiquei com uma dúvida de como foi aqui em Brasília, como é que você conseguiu esse apoio, como você chegou na Tokstok, como você encontrou essa oportunidade, porque é realmente muito importante, né? Eles fomentaram muito o seu trabalho. E aí eu tive essa dúvida. Legal. Assim, eu dei uma sorte danada, porque, e aí eu digo para todo mundo que está estudando, né, todo mundo que está começando, todo mundo que está no mercado, a gente vai construindo a nossa rede de relacionamentos, né? A gente está no mundo profissional e vai construindo. Eu tenho um amigo de faculdade, a gente se formou mais ou menos na mesma época, e ele é um apaixonado por design, saiu daqui de Brasília e foi trabalhar na Tokstok. Aliás, mentira, ele primeiro trabalhou aqui, quando a Tokstok abriu aqui em Brasília, ele foi trabalhar como vendedor na Tokstok. E esse cara, o nome dele é Edson Coutinho. Ele, inclusive, é um dos que vai falar aqui nos vídeos, né, que a gente está disponibilizando com ele. Quando eu voltei da Inglaterra, eu comecei a buscar lugares para procurar, né, e aí encontrei a oficina lá no Piauí, e aí eu bati um papo com ele. Ele falou, olha, a gente só pega produto pronto, tem que estar pronto para colocar na prateleira, a gente não mexe com a produção, né? Falei, bom, então tá. Aí eu fui trabalhei a produção e tal, coloquei em produção, fiz um lançamento aqui em Brasília, num evento que era com quem? Eu entrei na associação de mulheres de negócios aqui, aí entrei, e aí surgiu a oportunidade de uma exposição chamava Março Mulher, meu Deus do céu,
A instituição não era Sebrae, não. Mas, enfim, acho que foi o Sebrae que me deu essa dica. Eu lancei, fiz uma coisa aqui local para os meus amigos e tal, fiz uma divulgação, fiz uma exposição, foi bem bacana. E aí, aí a coisa em produção, eu fui para São Paulo, marquei uma reunião lá, montei um kit, eu fui apresentar o produto, né, para esse amigo, e aí ele falou, olha, é muito legal o produto, ele tem tudo a ver com o que a gente está buscando agora, porque, assim, ele, nessa época, ele já tinha virado gerente de tendências lá em São Paulo. Ele começou como vendedor, mas ele virou gerente de tendências rapidamente. É uma pessoa, assim, muito sagaz. E aí, ele falou, olha, eu vou apresentar para existir um comitê, né? Eu vou apresentar para o comitê de produtos novos. A Tokstok, na época, era uma loja, uma rede que tinha os proprietários, né? Trabalhavam lá, hoje não é mais, hoje ela virou uma coisa diferente, eles venderam a rede. Então, depois eu não saberia te dizer como é que tá, mas deve ser a mesma coisa, assim, um comitê que avalia produtos novos, eles desenvolvem muita coisa também, né? E aí ele falou, vou apresentar, não te garanto nada, porque não depende de mim, né? Vou apresentar, contar a história e tal. E aí foi aprovado unanimemente, sim. Por quê? Porque na época eles estavam querendo produtos com mais brasilidade, artesanato, mais com essa pegada do design, né, com conceito. Então, foi assim, né, que eu cheguei. Mas, olha, de início, eu achei que a gente que não tinha tanto a ver com a Tokstok, antes de eu procurá-lo, sabe? Eu achava que não tinha muito a ver, achava que era meio radicalzinho demais. Mas aí a gente vai conversando com os amigos, mostrando para as pessoas, e é importante a gente mostrar, compartilhar as nossas criações. E eu lembro de, pelo menos, uns 2 amigos falando, eu acho que tem tudo, sem eu falar nada. Pô, você devia procurar a Tokstok, tem tudo a ver com eles. Aí eu, cara, olha só. Eu tô achando que não tem, mas tem gente que tá enxergando de um outro jeito. E eu tenho um canal. Pô, vou mostrar, né? Vai que rola alguma coisa. E aí deu super certo. Mas, ó, não foi fácil, não. Porque você trabalhar com essas lojas grandes, cara, um super desafio. Porque o fornecimento tem que ser constante, né? Então, você tem que, além de produzir com constância, você tem que saber embalar, você tem que chegar o produto lá prontinho para a prateleira, com códigozinho de barra coladinho no fundo. É um super desafio, sabe? Então, no começo a gente foi bem difícil. Mas, depois que a coisa vai, né, se azeitando, hoje a oficina lá no Piauí, eles tiram isso de letra. Eles desenvolveram as embalagens deles, toda uma tecnologia para transportar de caminhão, sabe? Então, é bem bacana ver a evolução, tá? Assim, ver todo o processo, né, evolutivo. Eu acho que vale a pena. A Ada falou que o Sebrae teve um momento em que valorizava bem o artesanato, proporcionava cursos, oficinas, exposições. Uma pena ter esfriado essas atividades do Sebrae. É verdade, teve um momento que o Sebrae tinha muita coisa do artesanato. E eu acompanhei de perto, assim. Acompanhei sempre de muito perto os eventos do Sebrae. Realmente parece que deu uma esfriada, né? Mas aqui no DF, eles continuam, ainda tem um núcleo, né, do design do artesanato, com a Juliana Mota, que coordena, ela é uma pessoa super dinâmica. Não sei se a pandemia também deu, né? A pandemia complicou a vida de todo mundo, né? Mas as feiras de artesanato, né, patrocinadas pelo Sebrae, sempre foram excelentes mesmo. Concordo. Mais alguém quer falar alguma coisa? Ou a gente já vai se encaminhando para as finalizações e para os encaminhamentos da semana e das próximas? Obrigada, Marina, pelo comentário. Obrigada, Marina. Obrigada, Cris, pela disponibilidade de estar aqui com a gente nessa noite. É sempre bom, de fato, fazer essa partilha de processos, principalmente com quem está começando, né? Um estímulo à criação e à produção, né? E que sais a uma possível comercialização, né? Que a gente, às vezes, produz e não sabe como é que comercializa, não sabe quem busca. Com certeza. Esse é um dos desafios, né? Produzir, eu acho que é um super desafio, né? E comercializar também. Mas eu acho que a produção é das coisas mais complicadas. Mas, enfim, não tem como, né? A gente fazer design sem produzir, então. A não ser fazer design digital. Mas com certeza. Pessoal,
Pessoal, é o seguinte, como eu falei no início, toda terça e quinta a gente vai liberar vídeo às 18 horas, tá? Lá no canal da Haruti, Comunicação e Design. A gente vai avisar tudo por e-mail e pelo WhatsApp. Se vocês puderem, né, sigam as redes da gente, tanto no Instagram e liga o sininho lá no YouTube, que vai avisar, tá bom? A gente vai mandar por e-mail material complementar referente ao dia de hoje, né? E todos os dias que a gente liberar vídeo, a gente também vai ter material complementar, tá bom? O último dia de oficina, né, de liberação de vídeo, esse bate-papo, Roberta, ele tá gravado aqui com a gente, mas a gente acha que não vai poder disponibilizar por uma série de razões, assim, mas depois, conforme for, você pode mandar um zap pra gente, que a gente conversa privado, tá? Sobre isso. E na segunda edição vai ter gravado. Na segunda edição, a gente prevê a gravação dos bate-papos todinhos e a disponibilização deles, tá? Mas, por enquanto, a gente ainda não sabe. A gente vai avaliar, né, o que a gente vai poder liberar, tá bom? E aí é isso. É melhor, né, curtir lá o canal, né, fazer a divulgação para quem não está inscrito, porque os vídeos vão ficar disponibilizados lá, tá? Para grande público. Então, se vocês acharem interessantes, podem compartilhar à vontade. Tá bom? E a gente queria agradecer muito a presença de vocês aí do IFB, do IESB, a galera da UNB, sabe, que está chegando em peso também. Para a gente é importante a presença de vocês, estudantes, né? E que na próxima encontro, né, vocês venham com questões suas também, sabe? Não necessariamente só para falar de coisas que a Cris tá falando, entendeu? Inclusive, uma vez por semana a gente vai mandar um pequeno formulário só de avaliação das duas atividades, né? Ali a gente vai jogar umas 2, 3 perguntas, né? Mas a ideia é que no final, lá em julho, no final de julho, vocês que já tenham trabalhos desenvolvidos na área do design, compartilhem com a gente também, seja por meio de texto ou um videozinho curto de 2 minutos. Então, vai pensando aí, vocês que já têm algo produzido, né? De como que vocês apresentariam o projeto de vocês, sabe? Para um público mais amplo, assim, no caso, a gente. Nessa pequena roda aqui de conversa que a gente está fazendo. Tá bom? Então, assim, não é para amanhã, não é para semana que vem, mas para quem já está produzindo aí, fica o dever de casa, sabe? De ver como que você apresenta isso para lá para o final de julho já tá na ponta da língua. Beleza? Agradecer muito, então, todo mundo. Pouco a pouco a gente vai saber os nomes das pessoas que estiverem mais ativas, tá bom? E fiquem bastante à vontade para escrever para a gente lá no grupo de WhatsApp. Beleza? A gente está lá o tempo todo. Gente, obrigada, viu, pela participação aí de vocês, espero que tenha sido proveitoso mesmo, né, e a ideia é essa, é a gente compartilhar, né, e fomentar essa rede, mas aí, como a Isabela falou, se vocês quiserem trazer também histórias, compartilhar ideias, e eu acho que essa coisa do compartilhamento de ideias é muito rico, a gente consegue, às vezes uma pequena pesquisa, isso aqui é um grupo que pode ser um grupo para uma pequena pesquisa de mercado, né? E então a gente usar essa oportunidade, né, dessa rede que a gente está formando aí de pessoas interessadas no design, que a gente use, né, como fonte de pesquisa. Para a gente também, né, é uma super pesquisa. Eu acho que pode ser para vocês, tá? Contem comigo também, se tiverem outras perguntas, quiserem mais detalhes aí do projeto, né, da linha rupestre ou outras coisas. Eu também trabalho com design gráfico, então a gente pode trocar mais, estou disponível, tá bom? Nos nossos canais aí de comunicação, tá? E eu queria, se alguém não se importar, que vocês abrissem as câmeras para a gente poder fazer uma foto, agora no final com todo mundo, eu vou mandar lá no grupo pra gente também. Legal, só quem quiser também, né, gente? Não é obrigatório, não é obrigatório. Ei, Roberta! Tudo tá bom? Vendo? As coisas escondidas, né, não? Tá vendo? Que legal, que bom ter você aqui. Roberta, diretamente de Salvador, olha a coisa boa. Que legal. Tá vendo, pessoal? Bom demais. Ó, já tirei uma fotona linda aqui da gente. Bacana. Legal demais. Pena que eu não consigo ver todo mundo, né? Eu só vejo, assim, 15 pessoas na tela, né? Mas a gente está aprendendo a ferramenta. Bacana demais, gente. Obrigada, viu? Obrigadão mesmo. Até a próxima, então. Até a próxima, pessoal. Obrigada aí pela presença aí de todo mundo. Léo Sarmento. Agora tô te vendo, Léo. Bom demais, gente. Até a próxima. Um abraço. Tchau, gente. Boa noite.